Boa noite boa noite a todos da casa. Vamos nesse instante levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos sagrados orixás, para que a gente possa se fortalecer em mais uma noite, em conexão profunda com Deus e com suas forças sagradas. A gente ficou praticamente 3 semanas falando sobre desespero, sobre você dar mais importância ao negativismo do que ao positivismo. E de umas semanas pra cá, parece que a coisa tem piorado um pouquinho mais na humanidade, não é? Nós tivemos aquele episódio triste lá com os nossos irmãos do Rio de Janeiro, e agora toda esta guerra acontecendo sobre a Europa. E hoje eu quero falar um pouco sobre medo. Sim, medo. Vocês sabiam que todo sentimento e pensamento tem uma vibração própria e repercute em uma onda somente sua? O amor tem a sua vibração e a sua onda, a alegria tem a sua vibração e sua onda. E um pesquisador, não vou me recordar agora o nome, ele fez uma experiência. Ele colocou várias garrafas com água e as pessoas emanavam um sentimento sobre ela. Então, em uma das garrafas, ele só vibrava o quê? Amor. Na outra, paz. Na outra, ódio. E assim foi colocando cada garrafa um sentimento. E aí ele congelou. Depois de ele congelar, ele vai lá e olha os cristais desse gelo, porque quando a água se congela, forma aqueles cristais de gelo. E aí ele foi observar. Ele observou que cada garrafa, o desenho dos cristais eram diferente da outra. Então, o cristal do amor era um, desenho do cristal do amor era um, o do ódio era outro, da paz era outro, até mesmo das vibrações positivas são diferentes, porque o amor está numa vibração, a paz em outra, e assim sucessivamente com todos os sentimentos, com todos. E aí, ele repetiu, e geralmente os desenhos se repetem, porque os nossos pensamentos e sentimentos, eles também têm cor, eles têm desenho, eles vibram de forma somente sua. Então, o medo, ele tem uma vibração também dele. E uma vibração doentia e perturbadora e congeladora, paralisadora. Ou não é verdade, quando a gente fica com medo, a gente às vezes não consegue nem sair do lugar. Você fica estático. E aí, com tantas notícias negativas acontecendo sobre o mundo, o que acontece? O medo começa a assolar todos os corações, mormente aqueles que estão vivendo tais situações. Você imagina o desespero dos nossos irmãos do Rio de Janeiro, que teve aquela catástrofe agora há pouco. Você imagina os desesperos dos nossos irmãos lá na Europa, passando por essa situação tão triste. Fora outras situações da humanidade, 2 anos e meio praticamente de Covid. As pessoas estão realmente desesperadas e não vendo mais esperança. O que a gente escuta é o fim do mundo, é o fim dos tempos, é o fim, é o fim, é o fim. Esquecidos de que aquele que acredita em Deus não pode acreditar no fim. Fim do quê? Da matéria? A matéria é realmente a vida primordial? Não é. Não é. Então, o que será que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo realmente aquilo que a gente tem buscado dentro da religião? Porque a religião, ela veio para nos ligar ao divino. Mas será que nós temos vivenciado ela? Será que a gente também não viciou a nossa forma de viver a religião? Porque quando você vicia, você fica no automático, né? Você não sai do automático. Aquilo já não te traz mais um sentido. Você só vai. Então, temos que tomar cuidado. Sempre, todos os dias. E também tomar cuidado com a nossa sanidade mental.
Porque nós todos da humanidade, na verdade nós todos do universo, estamos ligados um com o outro mentalmente, quer você queira, quer você não queira. E como aqui ninguém é santo, a nossa mente está ligado a inúmeras vibrações que também não são bacanas. Ou alguém que consegue ficar o tempo todo no positivismo? Alguém consegue? Eu não consigo. Se alguém consegue aqui, olha, parabenizo. Então, nós estamos ligados. Vocês acham que nós não estamos ligados agora, nesse momento, aos irmãos que estão sofrendo os bombardeios na Europa? Chega até nós. E às vezes a gente é tomado por uma angústia tamanha que a gente não sabe de onde. Aí a gente às vezes acha até que é obsessor. E muitas vezes é. Mas nem sempre. São as angústias vindas de todas as partes do planeta. Tá, ok. A gente tem este problema. Mas e a solução? A solução está em cada um de nós. Um foquinho de luz, em meio à escuridão, já brilha. Muito. Pode ser um foquinho assim. Apaga tudo e só faz um foquinho de luz. Já brilha. Somos foquinhos de luzes. Se cada um de nós acender uma, a gente transforma essa escuridão numa noite estrelada de luz. Mas como acender este foco? Se positivando, se ligando a Deus, acreditando que por mais que esteja ocorrendo todos estes males sobre a humanidade, uma hora passa. Lembra que na semana passada a gente contou a historinha lá do cachorrinho que não estava se levantando, mesmo com a dor, porque não tinha doído o suficiente? Quem não assistiu aí o vídeo, vá pro vídeo da semana passada e veja. Porque assim, a gente só se movimenta quando dói e não doeu o suficiente na humanidade. Agora, se cada um de nós já nos melhoramos, infelizmente a maioria não. E a gente paga em conjunto. Mas se estamos aqui, é porque tem um propósito também maior nas nossas vidas. Vamos ser focos de luz. Vamos ter certeza que um dia a humanidade vai mudar. Porque se é preciso, infelizmente, o homem se acabar em guerra para poder despertar, infelizmente é o que vai ser conduzido. Não porque Deus quer, porque Deus é Deus de amor. Mas é porque o egoísmo está nos levando a isso. Lembra que nós falamos também semana passada do egoísmo? Que o homem não precisava passar por nada disso. Veja bem, veja o contexto deste bombardeio. Analise, parece briga de criança, mas não estamos aqui para falar sobre isso apenas. Nós estamos falando aqui de algo maior, de vibrações deletérias, negativas, que nos perturbam a alma e que são ocasionadas por estas ações negativas, que atingem o físico, o espiritual, o emocional, atingem a energia do nosso globo planetário. E quem dirá do universo, porque essas energias, os planetas também estão ligados. Quem dirá do universo? E então, vamos nos melhorar, vamos parar de ficar falando sobre assuntos negativos. Ai, você viu a guerra? Meu Deus, será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Ai, meu Deus, você viu? Morreu mais 50, morreu mais 100. Não que nós temos que ficar alheios à dor do outro. Mas comentar o negativismo não resolve. Ore, se ajoelhe. Deus, meus irmãos em humanidade estão morrendo pela ignorância de meus outros irmãos. Deus nos ampare, Deus nos auxilie, Deus nos sustente a minha mente, as minhas emoções, a fim de que eu não entre em sintonia com esta perturbação. Oremos, sejamos focos de luz, E estamos aqui dentro da religião para nos renovar. Porque se a gente não busca essa renovação, a gente não consegue continuar e permanecer luminosos. Então, hoje, não venhamos aqui nesta casa apenas pedir questões materiais, que são importantes e devemos. Mas, acima de tudo, quando a gente procurar um centro de umbanda, uma igreja, ou seja, qualquer templo religioso, vamos buscar esta renovação, para que a gente consiga manter o nosso mental em equilíbrio e ser focos de luz em meio a tanta escuridão. Então, vamos ser positivos. Diante de todas essas tragédias, vamos ser positivos. Não, um dia melhora. Nem que seja daqui mais 100 anos. Nem que seja daqui mais 200 anos, mas uma hora melhora. Porque quando todos sofrerem muito, e não só nós que estamos aqui embaixo, mas os poderosos, porque diante desta Covid que começou a assolar a todos, seja pobres ou ricos,
rapidinho a vacina apareceu. Porque foi um interesse coletivo. Porque os grandes estavam morrendo. Ou não é verdade que aquele nosso irmão, que eu não vou nem mencionar, mas aquele nosso irmão que estava, graças a Deus, porque ele tinha recursos, e que quem tem recursos financeiros precisa sim se utilizar, mas aquele irmão que ficou muito tempo ali internado, aquele artista que ficou ali com aquele pulmão artificial, e aí sobreviveu com todo o dinheiro que tinha. Não sobreviveu. Não estou falando só ele, mas tantos outros milionários acabaram morrendo na Covid. Então, quando dói assim todo mundo, rapidinho se resolve. Mas parece que não doeu o suficiente para o ser humano melhorar. E aí ele vai o quê? Ocasionar guerra. E nós outros, que a gente faz? Se desespera? E não. Então não vamos ficar comentando sobre. Não vamos ser alheios. Não vamos ser alheios, não vamos virar sociopatas, né? Aqueles que se acostumam com a dor, que passa pelo nosso irmão morador de rua e já não acha aquilo trágico, acha aquilo natural. Não vamos virar sociopatas, mas também não vamos dar vazão ao desespero, ao desalinho. Então, vamos orar. Oração é força viva em nossas vidas. E quando a gente buscar a religião, quando a gente buscar a Umbanda, nós temos essa Umbanda maravilhosa. Os nossos sagrados orixás, eles conseguem renovar nossas energias mais íntimas. Orixá é o quê? Manifestação de Deus. Orixá é manifestação de Deus. Dentro da Umbanda, pelo menos nessa casa, a gente não tem o olhar humano do orixá, aquele orixá humano. Nós não temos. Orixá para nós é força sagrada e divina, manifestação de Deus. E hoje nós vamos olhar para Ogum. E Ogum, ele é muito associado à guerra. Mas não é bem assim. Ele não é o senhor das guerras. Ele é o Senhor que ordena a ação negativa parar. E infelizmente, às vezes, a gente precisa batalhar por isso. Mas ele não faz guerra. Ele ordena que esta guerra cesse para que a paz reine. E ele é o Senhor de ordenações sentimentais também. Então, nessa noite, vamos pedir a Pai Ogum que ordene nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos direcionando ao equilíbrio, à luz. E vamos rogar também para esses nossos irmãos da Europa, para que Deus coloque sua mão sagrada junto a Pai Ogum e ordene que esta insanidade cesse. Então, neste instante, vamos fechar os olhos. Vamos pedir aos nossos irmãos que passaram por aquela situação no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Vamos pedir pelo nosso Brasil. Vamos pedir para que Pai Ogum, junto à força de Deus, possa despertar os nossos governantes, a fim de que eles possam conduzir melhor o nosso país. Vamos pedir àqueles que passam pela fome, pela miséria. Vamos pedir pelos nossos irmãos da Europa, a fim de que Deus, junto à força de Ogum, ordene que a paz possa reinar. E que nesse momento, uma luz brilhante azul, avermelhada, possa envolver toda esta casa, ordenando luz, ordenando paz em nossas vidas, em nossos corações, a fim de que possamos ser focos de luz. E que esta ordenança possa partir sobre toda a humanidade, cessando as perturbações, cessando as doenças, as enfermidades do corpo e do espírito, e trazendo profunda paz. Senhor, envolva os nossos irmãos comandantes em humanidade, despertando eles verdadeiramente para o bem do bem, para que eles possam conduzir as suas nações de forma luminosa, equilibrada e segura. E cesse, Senhor, cesse todo o desequilíbrio humano e nos desperte para o amor e a fraternidade. E nesse instante, juntos, rogamos libertação, defesa, proteção, segurança, abertura de caminhos financeiros, espirituais e profunda paz. Que assim seja. Ótima gira a todos, ótima gira a todos, que assim seja.